Olá, eu sou Antônio Tabet e este aqui é o Alt Tabet, um talk show que pretende passar da página 3 do que você vê por aí. Bom, talvez você não consiga se lembrar da minha convidada de hoje, talvez você nem saiba quem ela seja. Agora, certamente você conhece todo mundo que está na agenda do celular dessa mulher, porque ela atende de Bolsonaro a Lula, de Arthur Lira a Anitta, de Juliette a Gilmar Mendes. Eu quero saber, doutora Ludmila Rajar, como é que você está sentado aqui na minha frente e não está atendendo um Bonovox, a Madonna com uma diverticulite? Você tem tempo para estar aqui comigo? Então, eu não tenho, mas esse tempo foi criado. Então, obrigado, foi um prazer. Essa foi Ludmila. Como é que é essa sua agenda doida? Você atende 2 pessoas, né, no Brasil, Deus e o mundo. Eu atendo e quero atender cada vez mais, viu, Antônio? Porque essa é a minha vida, é minha, digamos que seja a minha energia vital. É essa e realmente eu só quero dobrar ou triplicar meu tempo e para sempre estar cuidando da vida das pessoas. Não, porque eu comecei fazendo essa apresentação da Ludmila Rajar e isso só é a ponta do iceberg dessa mulher, né? Porque ela é professora titular, coordenadora de pós-graduação de cardiologia da USP, só isso. De manhã ela atende pelo SUS e à tarde, na clínica, são 150 pacientes por semana. Isso é a agenda da melhor médica do Brasil? Você é a melhor médica do Brasil? Não, não me considero melhor. Mas te consideram? Eu acho que isso são opiniões. Eu sempre tento fazer o meu melhor. Mas eu ainda não cheguei onde eu queria chegar. Eu quero ser melhor, cada dia mais. Você acha que está aprendendo ainda? Você está em constante aprendizado? Durante todo o tempo. Essa é a beleza da medicina. Você aprende porque a ciência ela está em ebulição. Nós estamos vivendo um momento da medicina de avanços, toda essa avalanche de tecnologia, de inteligência artificial. É como se a gente estivesse ressignificando o cuidado e a experiência de lidar com vidas e conhecimento. Isso é um ato contínuo de aprendizado. Cada dia eu sou melhor que o dia anterior e você vai adquirindo experiências e vidas novas que vão cruzando seu caminho e vai te fazendo uma médica melhor. E esse é meu objetivo. Amanhã eu quero ser melhor que hoje. E ontem eu fui pior do que eu sou hoje. Então, se eu quiser me consultar com você, é melhor eu procurar você amanhã. Você vai estar melhor que hoje. Sem dúvida, não tenho dúvida. E é assim mesmo, porque... Tem horário na tua agenda? Eu sempre abro o horário. Eu acho horrível aquela história de dizer o médico é muito ocupado, eu vou ligar, senhor, senhora, eu só tenho vaga para daqui a 3 meses. Como é que eu posso falar isso para uma pessoa? Se ele está precisando hoje ou amanhã, ele pode até ter que esperar um pouco, eu vou dar um jeitinho, mas pode ser a hora que for, eu vou atender. Bom, Ludmila, você não está aqui à toa, né? Eu convidei você para o programa porque você é considerada, sim, ainda que você esteja aí calçando as sandálias da humildade, você é considerada por muita gente como a melhor médica do Brasil. E o que fala-se é que você tem uma coisa, uma intuição, um sexto sentido, uma coisa meio Dr. House. Medicina é mais o quê? É mais intuição, é mais ciência, são essas duas coisas aliadas. Como é que você se considera no dia a dia da tua profissão? Como é que você elabora, enfileira esses elementos? Antônio, eu diria que a medicina, não há dúvida para mim que depois de alguns anos de profissão, eu compreendo que a medicina é a fusão da arte com a ciência. Da arte? E essa arte é o intuir, é o pensar, é o compreender, é muitas vezes sair daquilo que é o raciocínio lógico normal. Mas uma coisa eu te digo, tem medicina sem arte, mas não dá para fazer medicina sem ciência. Então, já chega tudo que nós estamos vivendo hoje, de tanta coisa absurda, de pessoas mal formadas, de pessoas que não têm experiência, que não aprendem e que estão simplesmente fingindo cuidar das pessoas. Então, o ponto básico da medicina é o conhecimento, é a formação. O que é a mais é a experiência da vivência, da intuição, de conhecer, de um pouco de espiritualidade, porque é essa troca que nós vamos fazendo com as pessoas. Medicina é troca. Como é que eu vou intuir o que você tem? O Antônio não está no livro, o João ou a Maria não estão no livro. Então a gente sempre fala isso, assim, a gente vai aprendendo a entender que aquele paciente ele tem uma biografia, uma história,
E é isso que hoje a gente fala assim, a medicina tem que ser personalizada, porque é uma pessoa que diante de uma afecção, de uma doença, ela vai ter uma manifestação. E essa manifestação, ela é muito distinta, variável, circunstancial. E por isso que a medicina é a arte também, porque existe uma complexidade. Qual é o momento? E às vezes eu vou te dizer que a gente vai aprendendo com o passar do tempo, que muitas vezes o papel do médico é respeitar a evolução natural daquela doença, é respeitar o tempo de manifestação. Então, você tem que estar, sem dúvida, no topo do conhecimento e buscando estar sempre atualizado, mas defendendo a ciência, o que é certo, o que está comprovado. O que é a mais é o momento da intervenção, é a maneira de você lidar com vidas. A gente lida com morte, com perda, com derrota, mas a gente vai aprendendo a entender o quão lindo é esse relacionamento digno e respeitoso. E é por isso que eu digo que tem que ter arte, mas sem ciência não dá para fazer medicina. Ô, Ludmila, é engraçado que eu tenho aqui um roteiro na minha mão. Eu tenho aqui perguntas, uma sequência de perguntas, e eu deveria fazer uma para você agora sobre o seu celular, se está desligado ou não. Eu poderia falar sobre essa diversidade de pacientes que você atende e como isso fez, como se desenvolveu no teu dia a dia. Eu podia perguntar da tua rotina, e vou perguntar tudo isso ainda, mas ouvindo você falar aqui, tem uma coisa que é impressionante, que é a seguinte: como entrevistador, eu já conversei com muita gente, desde a época do My News e aqui, e conversando com você, eu percebo muita verdade no que você diz. Percebo verdade e percebo profundidade. Você acha que isso é cada vez mais raro no teu meio? E eu vou te explicar por quê. Porque eu, consumindo redes sociais, eu vejo muito médico picareta. Assim, o que está acontecendo com a classe médica? O que você tem a dizer sobre esses médicos que fazem dancinha de TikTok, por exemplo? Porque eu não imagino você fazendo uma dancinha de TikTok. Impossível, nem em outra vida. Eu acho que são múltiplos fatores que infelizmente culminaram nessa onda de picaretagem que hoje assola a medicina e a ciência. Isso não é um fenômeno só brasileiro. Esse é um fenômeno mundial. Mas o Brasil hoje está vivendo um cúmulo disso. E eu entendo que, elencando esses fatores, quais são? Por exemplo, a minha história. Eu nasci médica, minha família não tem ninguém médico. Mas eu, desde pequena, eu tinha aquele talento. Eu gostava de assistir programas. Se eu passava de carro com meu pai e tinha um acidentado, uma pessoa precisando, eu abria a porta. Então aquilo está em mim. É uma vocação. É uma vocação, tem um talento. Eu morri de estudar para passar no vestibular. Fiz faculdade federal, fiz um UNB em Brasília. Eu tinha 17 anos. Os meus pais e eu nascemos em Anápolis, é uma cidade do interior de Goiás. Uhum. Quando eu descobri que eu teria que fazer cursinho, que eu teria que sair dali, eu pensei, bom, eu acho que não vai ser possível, então como é que eu posso me virar? Então eu lutei para chegar aqui, eu lutei para dizer assim, eu tenho um CRM, e é algo que eu todos os dias falo na minha vida, eu tenho que valorizar isso daqui. Você fez um juramento. Eu fiz um juramento e eu me matei de estudar horas e horas e horas numa biblioteca pública da minha cidade, desde os 15 anos de idade. Eu almoçava no carro, a minha mãe levava comida que eu não queria perder tempo. Eu aprendi a estudar 8, 10, 12 horas seguidas para eu chegar na UNB. Quando eu cheguei na UNB, aquilo para mim foi um sonho. E eu sempre valorizei muito o meu presente. Eu era jovem, 17 anos, mas eu falava, eu não acredito que eu estou aqui. O que eu fiz para merecer isso? Você acha que tem muito médico hoje que optou pela profissão só para ganhar dinheiro? Eu não tenho dúvida. E eles estão por aí. E a gente tem que fazer alguma coisa. E eu fico indignada com isso. Porque isso está acontecendo. Então são pessoas que não têm talento nenhum, que não têm a vocação básica para ser médico, que é gostar de gente. Uhum. E aí, o que nos selecionava? Você tinha que estudar muito para passar no vestibular, que era difícil. Mas houve uma tragédia no Brasil chamada proliferação indevida de faculdades de medicina. Hoje, Antônio, a gente só perde para a Índia. Nós somos o segundo país do mundo em número de faculdades de medicina. A imensa maioria é privada e a imensa maioria é de baixa qualidade. Nossa. O que aconteceu para que esse fenômeno hoje culminasse com essa tragédia dessa onda de picaretagem é que houve, em 2018, Michel Temer era presidente e ele
decretou uma moratória de cursos de medicina. Muito lógica. Ele disse, bom, eu não vou deixar abrir mais faculdades em 2018, porque eu quero revisar a qualidade dos cursos, eu quero saber como esse médico está saindo e vamos ver qual será a medida daqui para frente. Ocorreu que ele saiu da presidência, veio um outro presidente e, obviamente, esse presidente que ficou de 2018 a 2022, ele simplesmente interrompeu essa questão que seria a revisão dos cursos de medicina. E aí, de 2018 a 2023, judicialização determinou a abertura de mais de 200 faculdades de medicina, nós já estamos com 400. E aí, Antônio, faculdades sem professores adequados, corpo docente sem qualificação, hospital não existe. Como é que você faz um médico sem hospital? Você vai ensinar no Instagram? Você vai ensinar com o WhatsApp? Não tem leito, não tem paciente, não tem hospital, e ao final de 6 anos esse médico é jogado no mercado. Num mercado hoje que está aberto, porque a saúde das pessoas está hoje uma necessidade tremenda. Veio a Covid, temos uma população envelhecida, cada vez mais doente, doenças crônicas que estão com incidência altíssima. Epidemias, então, né? Dengue. Esse médico, pseudo-médico, ele não sabe nada, ele não faz prova de residência. Eu vou te dar um número que é assustador. 220 mil médicos se formam por ano. Nós temos 40 mil vagas de residência. Então, imagina que para cada 5 formados, 1 entrou na residência. E, pasme, sobram vagas de residência. Sabe por quê? Que eles não querem fazer, que eles querem ganhar dinheiro. Então, é esse cara que vai estar no posto de saúde, na UBS, na UPA, e que vai atender um infarto e vai achar que aquela dor torácica ele precisa de um anti-inflamatório. É isso que nós estamos vivendo. Então, eu diria que nós estamos no pior momento da formação médica do Brasil, e o que eu percebo é que não há uma visão multi-olhar da sociedade como um todo. E aí eu digo Conselho Federal de Medicina, associações médicas, Ministério da Educação, da Saúde, porque isso é obrigação de todos estarem olhando esse tópico. E aí a picaretagem piorou ainda mais porque veio a Covid, as pessoas muito doentes, um país que virou a onda para o negacionismo e aí mostrou como a formação médica está terrível e superficial, porque daí os caras começaram a vender ozônio, a utilizar terapias jamais comprovadas para doenças graves. E as pessoas com necessidade de acolhida, elas passaram a pagar por isso. Então, nós estamos vivendo um ciclo muito maldoso. Um ciclo vicioso. E a gente precisa quebrar isso. Então, o Brasil, além de ser um país doente, é um país doente e maltratado. Maltratado, que eu digo por esses... Muitíssimo maltratado. E eu diria ainda mais. A saúde e a educação do Brasil estão na UTI. A gente tem que enxergar isso. E quando eu digo na UTI, elas precisam de um atendimento rápido e eficaz. Muita gente está morrendo por isso. Eu comecei essa entrevista aqui falando que você atendia do Bolsonaro ao Lula, mas você acabou de dar uma espinafrada aí no Bolsonaro. Você não atende ele, então? Não. Ah, pessoalmente não. Foi uma coisa mais assim. Mas você atende muitas pessoas da direita. Sem dúvida. Aliados do Bolsonaro, ali sim. de primeira... Teu telefone está desligado agora? Não, ele está no silencioso, no estúdio ali do lado, que você me proibiu de entrar, e eu estou tensa, porque eu não sei o que está acontecendo com ele nesse momento. Não, já vou pedir para alguém, se alguém estiver ouvindo aí, fica com o telefone da doutora na mão, porque conforme for, a gente interrompe aqui tranquilamente para você. A vida das pessoas é mais importante que essa entrevista. E se tiver alguma chamada ali, a gente já... Tá bom. A gente pede pro pessoal que está ali contigo para dar uma olhada e ver se é importante. Como é que é a tua rotina, teu dia a dia? Você acorda que horas? Você não tem hora para acordar? Você dorme quantas horas por dia? Como é que é teu dia a dia? Eu tenho hora para acordar, você não tem hora para dormir. O sono é meio fragmentado e diferente do habitual. Mas eu sempre dormi pouco e acordo muito bem, não fico cansada. Eu acordo umas 6h15, 6h30, e aí eu começo o meu dia pelo Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina. Sim. Que é ali que eu sou professora da disciplina de emergências, vou nas UTIs, na emergência, atuo como professora de alunos da graduação, da residência, da pós-graduação. Então ali é meu mundo, Sistema Único de Saúde, ensino. Então eu amo as minhas manhãs. Eu falo que elas são sagradas. É aquele momento que eu aprendo, ensino e também convivo com as pessoas que mais precisam de mim, sem dúvida. Porque não é só aquele cuidado ali, é um cuidado sistêmico, né, que a gente tem que fazer isso acontecer. À tarde, eu vou para o Hospital Vila Nova Star,
que é o Hospital da Rede D'Or, onde eu tenho os meus pacientes privados que ficam internados. E do fim da tarde até a noite é o consultório. E aí não tem hora para acabar. Ontem terminou 1h. Eu cheguei em casa, 1h terminou, eu fui ao hospital ver um paciente, cheguei em casa em torno de 2h. Dormi 2h30 e 6h30 eu estava em pé. Hoje, 7 horas eu estava no hospital. Eu estou sendo avisado aqui pelo ponto que foram atrás do teu telefone no camarim e só tinha ligação não atendida do Fábio Faria e da Dilma Rousseff. Ou seja, isso mostra bem o espectro que você atende de Fábio Faria a Dilma Rousseff. E aí eu quero te fazer uma pergunta baseado nisso. Você atende a República, né? Você é muito consultada pela República, por gente de direita e gente de esquerda. Você já foi sondada também para ser ministra da Saúde, tanto da direita quanto da esquerda. Você tem essa pretensão? Não Você se tenho essa imagina? pretensão. Já me imaginei. Eu diria que durante a pandemia da Covid-19, com tudo aquilo que o Brasil estava vivendo, naquele momento, fevereiro, março de 2021, com 3 mil pessoas morrendo. Formalmente convidada. Sim, eu recebi um telefonema, inclusive, do presidente Bolsonaro. E fui conversar, discutir, entretanto, não havia uma confluência de ideias e eu não conseguiria trabalhar e fazer nada naquele governo. Mas naquele Você falou, momento, cloroquina não vou receitar, gente. não dá. Isolamento tenho que manter. Então, Sim. eram condutas que não batiam. Mas aquilo ali, no momento daquele convite, eu vivia aquela dúvida na minha cabeça. A minha saída do hospital para ir até Brasília, eu saí chorando, porque eu não queria deixar meus pacientes. Mas eu passei a interpretar na minha cabeça, bom, eu não me pensava nesse cargo, mas será que se eu for, eu vou estar deixando de cuidar de algumas centenas de milhares para cuidar de 200 milhões de pessoas que precisam de mim? Então, naquele chamado, eu fui. Sim. Hoje, nesse momento, eu já não iria, na condição que o Brasil está, no rumo que a política está tomando. Eu não digo que um dia eu não irei. Então, não é um mas sonho, existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade. Como médica, vão ter minhas condições, claro. Primeiro, que não dá para médico fazer política e ficar negociando emenda. Se um dia eu for, vai ter que ser do jeito que eu acho que tem que ser. Eu vou lá para cuidar da saúde e da vida das pessoas. Você acha que tem solução? Eu acho que tem solução. Eu acredito. E eu não sou só uma pessoa apaixonada, não. Eu sou pé no chão, eu acredito. O problema é que tem muita gente ruim, fazendo coisa ruim, e não estão preocupados com, de fato, a saúde das pessoas. Mas eu diria que hoje, o Brasil, eu vou dar um exemplo do Ministério da Saúde, ele tem o maior orçamento de sua história. São 220 bilhões de reais. Então, se houver um pouco de responsabilidade, com um projeto real e com uma união das pessoas, eu acho impossível não dar certo. Eu acredito. Você está falando aqui, eu estou quase votando em você. Não sou política. Mas um dia você se vê na política? Eu não vejo, mas se houver essa necessidade e se as condições forem claras, eu vou lá para ser médica de um país doente ou médica de um povo doente, eu vou. Mas eu preciso atuar como eu atuo hoje. Eu atuo hoje da maneira correta, do jeito que tem que ser. Eu não vou fazer política com a medicina. Eu não vou discutir, eu vou usar esse remedinho porque ele é um pouquinho mais barato. Não dá. Eu tenho que usar o que é melhor. Então, se essa condição for criada, eu sou gente, eu gosto de gente, eu gosto de povo. Então, ampliar meu horizonte é possível, mas a condição tem que ser certa. Você está aqui agora dando entrevista para mim. Eu já falei aqui que você é reconhecida como a melhor médica do Brasil. Você atende da Dilma ao Fábio Faria, passando pela Anitta e etc e tal, como eu falei aqui. E você falou da sua vocação, do quanto você estudou para estar aqui, do esforço que você fez, mas para chegar aonde você chegou, é necessário também algum talento político? Algum tipo de relacionamento? Sim, porque você tem que ter um pouco de talento nessa questão do relacionamento com as pessoas. Você tem que engolir um pouco de sapo, também tem que saber a hora de ser bravo, mas tem que negociar, né? Isso faz parte. Então, num ambiente acadêmico, universitário, a política está na nossa veia. Você está o tempo todo negociando, mas sempre... Eu sempre negociei, briguei muito, lutei muito, sofri muito também, porque parece que está aqui, está tudo certinho. Não, foi uma luta incansável. Eu cheguei na Universidade de São Paulo para fazer residência, eu tinha 22 para 23 anos.
Aqui estou com 47, são 24 anos de uma vida de luta e de formação acadêmica que não parou. Foram 4 anos de residência, foram 4 especialidades, foi doutorado, foi livre docência, foram 3 concursos de professora, professora doutora, professora associada, professora titular. É uma vida inteira. E nesse período, você tem um monte de tempestade, de discussão. Então, assim, você vai aprendendo. Eu era muito brava. Essa foi uma maneira, inclusive, acho que uma característica de defesa. Eu continuo um pouco, mas eu já fui pior. Então, eu ia falar disso agora, porque você é conhecida também por ser muito exigente, muito disciplinada e disciplinadora e brava. Eu quero saber o quão brava você realmente é, ou se isso é só machismo. Porque eu tenho certeza que se você fosse um homem, iam falar que você é muito firme, que você é muito, né, que você é viril. Aí quando é mulher, ela vira brava, vira chiliquenta. O quão disso é machismo, na tua opinião? Não, eu acho que tem muito Quanto machismo nisso, nessa caracterização, estigmatização, isso eu não tenho dúvida que tem. Mas que eu realmente sou exigente, sou disciplinada e disciplinadora é fato. A vida toda eu cuidei de paciente crítico, grave. Eu tenho minutos, segundos para salvar uma vida. Não se aceitam erros. Então, essa sou eu. Eu também me cobro muito, o tempo todo. Mas eu também cobro. Você se cobra? Muito. Porque eu já ouvi falar que você almoça, às vezes, uma lata de Coca-Cola com Pringles. Às vezes. E como é que é isso, doutora? Você recomenda essa dieta para um paciente? Mas eu vou dar o meu outro lado. Eu não fumo, graças a Deus, jamais. Não bebo. Não deixo o meu peso aumentar. Eu estou sempre cuidando. Então, eu tenho uma vida saudável. A questão é, poucas horas de sono, isso depende muito da natureza da pessoa. Para mim sempre foi suficiente e o meu sono tem qualidade, porque eu durmo com aquela energia, com vontade de acordar no outro dia, então eu não gosto muito de dormir. Então eu já acordo muito feliz e pronta para a guerra. Eu durmo pouco também. O alimento, para mim, assim, eu realmente como mais à noite. Durante o dia, eu só dou aquela enrolada, porque eu não tenho tempo mesmo. Então eu não paro para ficar numa refeição 1 hora e pouco, mas eu compenso com o outro lado. Eu acho que eu tenho uma vida saudável, sim. E o que a tua equipe, você é disciplinadora, te comparam com o Dr. House, o que alguém da tua equipe não pode fazer? O que alguém faz que merece um esporro, que você vê, fala assim, não é possível que esse cara fez isso. O que alguém da tua equipe faz que te deixa enfurecida? A gente com o paciente tem que ser perfeito, porque a gente sendo perfeito, ainda acontecem coisas ruins. Imprevistos, derrotas, maus resultados. Então assim, eu fico cobrando o tempo todo, disciplina em termos de horário, e eu sempre digo, o horário de sair é quando o último paciente deixou de precisar de você. Então o médico não pode ficar me cobrando o horário de entrada e o horário de saída. Não tem, eu quero que ele chegue o mais cedo possível e vá embora o mais tarde possível. Se ele quiser também dormir no hospital, eu vou achar ótimo. Segundo, a gente tem que ser responsivo. O paciente ligou, você tem que atender. O paciente mandou mensagem, você tem que ir atrás. E em termos da disciplina, do cuidado, tem que ser perfeito. Eu sou muito neurótica com isso, viu, Antônio? Isso é fato. Eu tenho muito medo de passar algum detalhe de um exame. Então, a gente hoje trabalha muito com a tecnologia aliada ao nosso dia a dia, bancos de dados, planilhas, alertas. Então, eu sou muito preocupada com isso. Então, o meu nível de cobrança é realmente porque uma vida ou outras vidas, elas não podem estar à mercê de erros que devem ser prevenidos. E isso a medicina hoje é muito segura, a gente tem que saber fazer. Você já errou? Claro, claro. Já escolhi o caminho que não deveria, mas sempre tentando fazer o melhor. Entendi. E eu aprendi uma coisa. Eu, nos casos difíceis, nos casos complexos, eu sempre chamo ajuda. Isso é da minha natureza. O meu paciente vai ver 3, 4, 5 pessoas. Não acho jamais errado pedir outra opinião. Eu acho lógico. Como também eu não acho ruim o paciente que chega para mim e diz, você quer me operar? Eu quero ouvir outra opinião. Eu falo, vá, é a sua vida. Então, mas eu errei tentando fazer o melhor e com muita clareza. Felizmente, até hoje, eu nunca na vida fui processada por um paciente. Porque eu tenho uma relação muito aberta e transparente. É grave, muitas vezes, a situação é essa, a porcentagem de risco é essa, mas nós temos esse caminho. Foi algo que eu aprendi e ensino. É olhar para a pessoa, para o paciente, para o familiar e dividir o risco, a preocupação, a responsabilidade. Eu falo, isso sempre dá certo. Seja sincero, que sempre vai dar certo. Se você não sabe, vai atrás de alguém que saiba.
E os seus acertos? Qual foi aquele acerto que você teve, que você conseguiu resolver um problema de um paciente e você pensou assim, eu sou boa nisso, olha só, ninguém estava vendo isso aqui, olha aqui, ó. Eu penso assim, eu tenho um pouquinho disso, assim, de falar assim, yes, deu certo. Qual foi? Você lembra de algum caso específico? Tem um monte de caso desses, que às vezes tá todo mundo indo para um lado e eu falo, não, é isso. Você acha que isso é o teu diferencial? Eu acho que sim, eu acho que sim. E eu fico pensando aquilo o tempo todo, assim, eu não quero pensar no óbvio, nem sempre o óbvio é o que parece. Então eu sou sempre tentando desvendar aquilo de uma maneira diferente. E eu acho que isso é o que me estimula a cada dia. Em setembro de 2018, Juiz de Fora, Jair Bolsonaro foi esfaqueado e te chamaram. Quem te chamou? O que você viu lá? Eu era chefe das UTIs cardiológicas do Sírio-Libanês. Naquela época, eles chamaram a instituição, não foi a médica Ludmila. O Sírio-Libanês foi chamado. No que o Sírio-Libanês foi chamado, obviamente eles chamaram a chefe da UTI, que era eu. Foi quase que uma convocação. Eu recebi um telefonema e disse, estão te chamando em Juiz de Fora, mas não era pessoa física. E aí eu fui representando o hospital, cheguei no momento que o paciente já estava sendo operado, participei do final da cirurgia, da chegada dele na unidade de terapia intensiva, cuidei das primeiras horas mais críticas e assim que ele estabilizou, houve uma discussão, inclusive eu participei da necessidade que ele teria de ser transferido para São Paulo, para um hospital de maior complexidade. E aí no que a família definiu o Hospital Albert Einstein, naquele momento, o Dr. Macedo, Antônio Macedo, que é um grande cirurgião que hoje está na Rede D'Or, a gente trabalha junto, ele era o cirurgião-chefe do Hospital Albert Einstein. Ele foi chamado, nós nos falamos por telefone, eu esperei o Macedo chegar, passei o caso para o Macedo e no outro dia pela manhã voltei, cumpri a missão que me foi dada. Muita gente na época, mais bem à extrema esquerda mesmo, e se duvidar deve ter ainda uma meia dúzia de idiotas que pensam assim, diziam que a facada tinha sido fake. Imagina. O que você tem a dizer para essas pessoas? É uma tristeza fazer isso, porque nessa hora não há julgamentos, é indiscutível. É um paciente que sofreu um atentado grave, que quase morreu, que até hoje sofre as complicações disso. Então isso é o que, infelizmente, esse tipo de notícia maldada, de pessoas ruins fazem isso. Então é indiscutível que isso é uma maldade, não é só com ele, isso impera na nossa sociedade, não é só de questão médica, mas são as pessoas ruins e que usam do sofrimento das pessoas para poder fazer política, ideologia, e isso realmente tem que ser combatido. Você atende muitos políticos, né? Falou do Bolsonaro aqui, Dilma e etc. Precisa-se de um cuidado maior para lidar com o político? Assim, uma pessoa dessa importância, um candidato a presidente, um ministro do STF, uma ex-presidente, como é que é a tua relação? Eu imagino que você cuide de todo mundo com o mesmo afinco, com a mesma dedicação. Sem dúvida. Mas qual é a diferença na hora de lidar com uma pessoa assim tão importante? Antônio, eu tenho certeza que eles gostam de mim porque eu os trato como paciente, para começar. Então é paciente, como eu trato todas as pessoas. E eu jamais vou diferenciar pelo cargo, pela importância, pela condição financeira, porque isso já seria uma premissa inadequada de qualquer pessoa que cuida de vida. Mas é claro que existem algumas peculiaridades. Então, por exemplo, quando você está cuidando de um presidente, de um candidato, de um governador, tem a questão muito da informação, tem a questão de lidar com assessoria de imprensa, tem a questão de lidar muitas vezes com múltiplas pessoas querendo opinar, querendo intervir, e isso eu sou muito dura nessa hora. Eu não dou boletim, naquele momento sou eu e o paciente e a família, é o hospital que fala sobre pacientes, isso eu aprendi desde cedo na minha vida, eu não estou aqui para falar dos pacientes, não é? A minha relação é com o paciente, quem decide se vai falar a respeito dele é ele, o familiar dele, mas são essas peculiaridades, mas o convívio é completamente igual a qualquer paciente que eu atendo. Bom, eu vou para o primeiro quadro aqui, que é um quadro autoexplicativo nessa entrevista. Ele se chama Uma Imagem, 1000 Palavras. Eu vou te mostrar uma série de imagens e você comenta com o que você achar pertinente. Pode ser? Bora. Então vamos lá. Essa aí é você com a Marisa Monte na Portela em 2023. Essa é uma das várias fotos que você tem com a Marisa Monte no seu Instagram. Vocês são muito amigas? Você é fã de carteirinha? Como é que é a tua relação com a Marisa? Muito amiga, quase uma irmandade e muito fã.
Primeiro, eu fui fã desde a infância, eu gosto muito da música dela, do que ela escreve, da poesia que ela representa. E depois, o convívio e uma amizade imensa vieram por conta de ideais que são muito parecidos. Então, hoje ela está na USP, ela é embaixadora de um programa, Olha. que é um dos programas mais importantes que eu considero hoje em termos de sociedade, que é o programa de cotas dos cotistas da USP. Ela é embaixadora. Em breve ela vai receber, inclusive, um honoris causa da USP. Nós fizemos, com a inspiração dela, um espaço cultural dentro de um hospital público. Então nós temos vários projetos. É uma pessoa que eu admiro muito. E que ela me ensinou um pouco de arte, ela ampliou um pouco o meu horizonte. E eu acho que a amizade é isso, né? Então, isso é muito bom você falar, porque eu sou filho de médicos, eu tenho irmão médico, sou sobrinho de médicos, e me dá uma raiva às vezes, porque você vai falar com um médico, assim, nossa, você sabe que a Shakira, sei lá o quê. Ele fala assim, Shakira não... Quem é Shakira? Como que é Shakira? Vai ter show da Madonna, Madonna não... Porque eles são tão bitolados com Então, coisas... e a gente tem que sair um pouco disso. Tem que sair um pouquinho da caixa. E a gente se torna caixa. melhor. Pessoas como ela, elas são muito inspiradoras. É. Vamos para a segunda imagem. Isso aqui é a varandinha do seu consultório, uma sala de espera, não é isso? Isso mesmo. E que de vez em quando você dá uma cochilada ali. Né? Olha só, Ludmila, sem brincadeira nenhuma, olha o tamanho disso. Se botar um frigobar nesse cantinho, eu moro aí. Você me aluga para É maior que a minha casa. Se eu botar um frigobarzinho ali, ó, eu já fico feliz. Como é que é teu dia a dia no consultório? Muita gente? Muita gente. Muita gente. Muita gente. E muito encaixe. Muito encaixe, porque eu não falo não. Eu até aviso, olha, pode ser que atrase, você venha mais, mas vem. Então ontem, o último foi atendido às 23h30. 23h30? Sim. E entrou com um sorriso, saiu com um sorriso, e eu com um sorriso maior ainda. E se tivesse da meia-noite, também ele seria atendido. Não tem essa. Precisa, a gente atende. Maravilha. Vamos para a terceira? Esse aí é seu pai. Paizão, Samirão. Samir, pai coruja. E essa foto aí é durante uma campanha eleitoral, foi? Foi, eu briguei tanto com ele que eu não queria isso. Mas seu pai foi... Foi candidato a deputado. Candidato. Não deu certo. Eu nunca quis que ele entrasse na política, ele já estava com 70 anos, mas é um homem do povo, a cidade gosta dele. Então serviu para ele ampliar as amizades. Então tem um DNA político aí, pelo menos um desejo, Só não? um pouquinho, acho que não. Ele já desistiu dessa ideia e a política dele é ser amigo de todo mundo, as causas do povo são causas dele. Então ele tem isso mesmo. Eu vou tirar isso de você aqui ainda hoje. Você fala que não seria ministra por agora, que nada te impede de ser num futuro próximo. Você se vê num futuro, de repente, candidata? Eu não vejo, mas se você perguntar para mim se tudo combinar para isso, você seria? Eu não sou de fugir da responsabilidade, não, eu vou. Se alguém te chamasse, por exemplo, para ser vice numa chapa, um candidato a presidente que você confiasse? Não tem predisposição a ser vice. Eu não quero ser vice de nada. Mas você Nunca quer ser quis. presidente? Você seria presidente? Eu seria presidente, mas vice não. Então você poderia ser candidata a presidente? Poderia. Futuro do pretérito é possível. Olha aí, ó. Acho que eu catei um negócio aqui, hein, gente? Acho que eu catei. Vamos lá para a próxima? Falando em presidente, tá aí você cantando Amor, I Love You para Dilma Rousseff. Essa cena rendeu, né? Viralizou. E como? Pro bem e pro mal. Pois é, eu fico imaginando como é que é isso, porque você tá aí cantando para Dilma, você foi convidada para ser ministra da Saúde pelo Bolsonaro, e você já deve ter recebido onda de carinho e de ódio das redes sociais dos dois lados. Sem dúvida. Você liga pra isso? Isso te atinge de algum jeito? Mas ignoro de um jeito, completamente. Ai, você faz muito bem. Mas eu ignoro total, eu não tô nem aí, pode falar o que quiser. E tem mais, quando deita um paciente na minha frente, eu tô sentado, eu nem me lembro se é esquerda, direita, torta, eu não quero nem saber disso. É como se fosse uma característica, isso não me interessa. Ali é aquela pessoa que está na minha frente. E para próximo, mostrando que isso aí também é uma vocação, tá aí você no aniversário de 7 anos. Eu sempre gostei de música, mas não queira me ver tocar, é coisa de... hobby. Tirei de ouvido, brinquei um pouquinho, mas sempre gostei. A música faz parte da minha vida, me torna
mais sensível. Eu gosto de música. E você já começou falando aqui que a medicina tinha um pouco de arte. Sem Talvez dúvida. essa aí esteja aí. E eu aprendi um pouquinho na infância, e quando eu comecei a trabalhar nas UTIs públicas, muito frias, eu vivi aquela transição, inclusive eu participei ativamente da entrada do familiar nas UTIs públicas. Eu sempre quis, eu sempre quebrei todas as regras pelos pacientes. Então, inúmeras vezes no hospital, eu era chamada a atenção, inúmeras vezes, começando a vida, doutora, por que você liberou o familiar para entrar? Eu sempre liberei e participei dessa humanização da UTI, e uma maneira que eu fazia, eu levava um violão para tocar para os meus pacientes mais simples, para levar um pouco de alegria, e hoje isso faz parte de um processo que nós estamos implementando no Instituto do Coração, que é levar arte, cultura. Como eu te falei, a gente tem um espaço cultural Marisa Monte dentro do INCOR. Você tem outros hobbies? Eu sei que você joga tênis também. Nossa, eu não jogo há uns 10 anos. Eu gosto, mas não consigo ir. Eu acho que o hobby é só música mesmo. Só música. Você ainda toca? Muito raramente, mas eu tenho 2 violões que ganhei de presente. Eu amo violão, amo ouvir música, mas o tempo é cada vez mais curto. Olha, o pessoal do Ponto acabou de me dizer que Arthur Lira acabou de ligar para você no telefone que tá lá. Ou seja, você foi da direita para a esquerda, para a direita, para a esquerda, e agora está no centrão mais fisiológico ali. É um querido amigo. É um querido amigo. Então, depois eu vou te pedir para você falar umas coisinhas para ele, só para ver se ajuda. Ó, a gente não mistura isso com medicina, viu? Mas eu tô falando aqui com uma futura candidata a presidente, né? Imagina, você ia gostar de ser presidente da República com Arthur Lira, o presidente da Câmara? Eu daria um jeito. Aí, ó. É bom assim, né? Qual é a receita? Negociar. Mostrar as necessidades que o Brasil tem. Não é possível quem está ali não gostar de gente, não querer o melhor para o povo. Bom, falando em melhor para o povo, a gente tem um quadro aqui chamado Prontuário Afetivo. Então a gente vai mostrar alguns dos seus pacientes aqui, e eu gostaria que você fizesse comentários que, óbvio, não expusessem a intimidade, nem o caso deles, enfim. Ou alguma intimidade, talvez. No caso aqui tem um que eu estou muito curioso. Vamos lá? Primeira, Dilma Rousseff. A ex-presidente Dilma Rousseff. Ela é tão brabona quanto parece? É. É do teu time, então? Do time, total. Ela a gente se dá muito bem, a gente é amiga. É mesmo? Amiga, amiga, amiga. O que eu já ouvi falar da Dilma, e eu não conheço a Dilma tão bem quanto você conhece, é que a Dilma, ela tinha aquela coisa de falar vamos saudar a mandioca, o estocar vento, que volta e meia ela se embananava na hora de falar, mas me falam que ela é uma mulher muito culta. Mas muito. Culta, inteligentíssima, com vários projetos, realizadora. Eu só tenho coisas boas para falar de Dilma. Muito bem. Segunda paciente, Anitta. A Anitta também é conhecida por ser uma mulher muito forte, muito determinada, muito preocupada com como está cercada profissionalmente. Eu só quero saber o seguinte, você viu aquela tatuagem dela, não? Não. Não Eu sou cardiologista. Tá bom, então vamos pro próximo. Virgínia Fonseca, influencer. Dá trabalho cuidar de influencer? Dá nada. Não? Tudo igual, só tem que tomar cuidado com a exposição. Muitas vezes eles querem tirar foto de tudo, filmar tudo, e nem sempre é possível. Então, mas tudo é na base da discussão. É uma menina graciosa, inteligentíssima e muito querida. Então, uma pessoa fantástica. Uma vez eu estava viajando para Lisboa e o assento do avião, aconteceu alguma coisa que ele quebrou e aí o braço da cadeira baixou muito rápido e pegou no meu dedo. E eu fiquei com Deus, achei que eu tinha quebrado o dedo. E eu cheguei, assim que eu cheguei em Lisboa, eu fui procurar um hospital e fui me consultar com a médica, estava lá me examinando, e aí ela começou a conversar comigo. Enquanto ela estava conversando comigo, eu peguei o celular. Enquanto ela estava digitando alguma coisa no notebook, eu peguei o celular, eu tomei um esporro da médica. Ela falou assim, você vai pegar um celular enquanto você está falando comigo aqui? Então. Você não está vendo que eu estou te atendendo? Nossa, eu me senti uma criança. Eu falei, ela está coberta de razão. Eu guardei o celular assim, Você também falou assim, nada de stories aqui. Eu peço. E dá certo. É então, assim, claro. eles já sabem que essa questão é muito pessoal, né? Isso não pode ser tratado dessa maneira. Sim. E por último, Jair Messias Bolsonaro.
você o atendeu no episódio, você foi lá, prestou algum auxílio Sim. na época do atentado. Ele te chamou para ser ministra da Saúde. E como é o Bolsonaro nesse lugar onde as pessoas não costumam acessar tanto? Eu tive algumas conversas com ele, conversei no dia do evento da facada, um paciente normal como qualquer outro, muito educado, preocupado, respeitador, agradeceu muito a presença da nossa equipe lá, isso foi super tranquilo. E depois eu tive 2 oportunidades de conversar com ele, uma foi durante a pandemia, antes do Covid, que foi numa discussão sobre cloroquina, mas foi uma discussão mais, digamos, mais inflamada, mas não por ele, por outras pessoas que o rodeavam. Os filhos? Naquela época, eram outras pessoas, assessores, que vinham com informações inadequadas sobre cloroquina e ficavam pressionando. Eu fui com outro grupo de médicos, mas eu fui recebida à parte, e a questão toda era tentar nos convencer, o governo tentando nos convencer de que nós deveríamos defender a cloroquina. Então, da parte dele, sempre ameno, tranquilo, mas muito inflamado por assessores e outros. E aí a tal conversa do dia do convite do Ministério, que já foi uma conversa muito ruim e que não foi nem sequer liderada por ele, porque a conversa aconteceu no Palácio do Alvorada, mas com ele, com o Pazuello que sairia, Nossa. com Eduardo Bolsonaro. Então, assim, não foi nada bom, até porque a minha oportunidade de conversar, discutir e raciocinar em conjunto com o presidente da República, ela ficou limitada por outras pessoas. Entendi. Para terminar nosso papo aqui, eu quero que você me diga alguma coisa, alguma informação sobre você, ou que te envolva e que ninguém sabe. Além, é claro, que você um dia vai ser candidato a presidente do Brasil. Mas me fala aí qual é, me dá um furo. O furo é o maior hospital que o Brasil vai ter de medicina pública e que eu vou estar à frente dele. Como e assim? Que vai mudar a história da saúde desse país. Mas esse hospital, vai ser... Esse hospital já está pensado, já está projetado, em breve terá a sua construção iniciada, assim espero, mas vai ser um hospital para revolucionar o cuidado dos pacientes do Sistema Único de Saúde do país e eu diria mais, do mundo. Vai ser o melhor hospital do mundo. Isso vai ser no Brasil? Aonde? Em São Paulo. Em São Paulo? Sim, no Hospital das Clínicas. Mas isso vai ser o quê? É governo? É o quê? É iniciativa privada? É uma parceria de múltiplas mãos. Então, é uma iniciativa do Hospital das Clínicas, Universidade de São Paulo, onde nós temos o apoio do governo federal por meio do Ministério da Ciência e Tecnologia, um investimento para construção, concepção e equipamentos vem do NDB, do New Development Bank, que é o antigo BRICS, presidido hoje pela ex-presidente Dilma Rousseff, e também com apoio do governo estadual. Então, o Brasil está prestes a ter o melhor hospital do mundo, você está afirmando, vai ter. Eu afirmo que vai ser um hospital inteligente, onde nós vamos aliar tudo que há de inovação e tecnologia. Popular, para atender os pacientes do Sistema Único de Saúde. SUS. Eu não aceito um paciente vir hoje numa consulta, num grande hospital público, como é o nosso caso do HC, e quando eu vou marcar o retorno dele, o retorno é daqui a 1 ano. Que medicina é essa? Não dá. Apertei verde, confirma. Olha, prazer te receber aqui, doutora. É gratificante conversar com alguém que tem esse tipo de entusiasmo e paixão pelo que faz. E, bom, agora o UOL conseguiu mais uma manchete aí. O melhor hospital do mundo está prestes a ser construído em São Paulo para atender pessoas através do SUS. Ludmila, um prazer, muito obrigado. Prazer todo apareça meu. mais vezes. Quando você estiver quando você estiver já concorrendo à presidência, dá aquela moral para mim, porque não vai ser só, eu vou falar só com a Globo News, isso não. Antônio Tabet, não me lance para candidato, lance o meu hospital como o maior modelo de já acabou de ser lançado. Sim, é isso que acabou eu quero. de ser lançado. É isso que eu quero. Olha, esse foi o Alt Tabet dessa semana. Muito obrigado. Se você gostou que nem eu, então curte, compartilha. E semana que vem a gente está de volta com mais alguém assim, tão brilhante quanto a doutora Ludmila Rajar. Até lá.
mal.